Boa tarde, eu sou a Ariane, voluntária da Baviespo. Eu vou apresentar a vocês a palestra sobre turismo social com a Mônica Velasque, gerente de lazer do Sesc RJ. Elisângela Catoso, Saberes Viajantes. Mediador, José Salles, Sesc RJ. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou José Salles, sou coordenador de hotelaria do Sesc do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao painel sobre turismo social. A gente vai abordar esse segmento do turismo hoje com a presença ilustre aqui da Elisângela Catojo, Saberes Viajantes, Mônica Velasque, gerente de lazer do Sesc RJ. Muito obrigado. Obrigado a todos. Para esse painel, a gente trouxe, a gente convidou essas duas superpotências, duas super empresas, instituições que desenvolvem o turismo social. E é um tema super relevante, um segmento de turismo que ainda é discutido na academia, mas precisa evoluir muito, a gente precisa tratar muito, a gente está tratando números, a gente está tratando sobre muitas pessoas, muita potência, e é um pouco disso que a gente vai discutir aqui, sobre duas óticas principalmente, que são a que é vista pelo usuário desse turismo e quem fomenta, quem providencia esse turismo para que essas pessoas possam usufruir. Então, já vou passar a palavra para a Elisângela Catojo contar um pouco para a gente sobre a Saberes Viajantes e sobre a atuação dela nessa área. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, é uma honra estar aqui. E eu vou fazer uma solicitação, eu queria começar com um vídeo. É possível? Viajo com a Saberes Viajantes há 8 anos. Uma empresa séria no compromisso de fazer seus viajantes felizes para conhecer coisas lindas, maravilhosas, lugares nunca idos. Eles são demais. E eu tenho curtido muitas aventuras com a Saberes Viajantes. Então, gente, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre esse trade, ok? Então, quem é a Saberes Viajantes que chegou aqui no mercado e está aqui falando ao vivo para vocês? Eu vou começar com a minha própria história. Há 8 anos atrás, eu estava numa sala de professores no município do Rio de Janeiro. E eu não sei se aqui tem alguém professor. Tem alguém professor aqui, gente? Então, eu não sei se acontece isso com vocês nas salas de professores. Ninguém nunca tem dinheiro para viajar. Nunca, não é isso? Nunca tem dinheiro para viajar. É uma coisa muito complexa. E estava chegando próximo do dia 15 de outubro, que é o nosso dia, dia dos professores, e todo mundo ali com aquela cara de decepção. Poxa, vamos fazer aquela nossa reunião de grupo, mas a gente não tem dinheiro. Até que surge a ideia de fazermos um passeio de funcionários, de amigos.
E como eu trabalhava incrivelmente no Sistema S, no Senai, e a minha coordenadora, o esposo dela, tinha uma agência de turismo, eu conversei com ele, olha, eu queria fazer uma coisa baratinha, porque o pessoal precisa viajar, precisa ganhar cultura, precisa se divertir, descobrir um lugar, e a gente decidiu Nova Friburgo. Olha que lugar maravilhoso para ir, né? E a partir daí, o que acabou acontecendo? Nós fomos nesse grupo de amigos, um micro-ônibus fofinho, era um passeio, nada demais, um encontro de amigos. Quando, de repente, ao retornar desse passeio, o pessoal virou para mim e falou assim, poxa, Elis, poxa, que legal, a gente gastou pouquinho, a gente fez tanta coisa com tão pouco investimento. Será que a gente não conseguia passear de novo? Aí, 2 meses depois, saiu um segundo passeio, com o mesmo objetivo. Fazer uma questão mais econômica sem perder a excelência da qualidade. Nesse meio do caminho, eu entrei para estudar turismo. Eu virei guia de turismo com Cadastur. Mas lembrando, gente, que desde o primeiro momento a gente já tinha uma agência com Cadastur trabalhando. Era interessante que mesmo não entendendo o trade, eu entendia que a gente precisava fazer enquanto profissional, enquanto professora, a gente entendia que tinha que fazer correto desde o primeiro momento. E a partir daí eu me tornei guia de turismo com Cadastur. Também me tornei agente de turismo com CNPJ e Cadastur. Só que eu queria fazer uma agência diferenciada. Primeiro, levar pessoas que sempre reclamavam que não tinham dinheiro para investir em passeio. Porque isso aconteceu muito comigo na minha adolescência. Eu chegava no cursinho de inglês, todo mundo tinha ido à Disney, tinha ido a qualquer lugar e eu não conseguia chegar nem a Cabo Frio. Era uma coisa complexa. Algumas pessoas já passaram por isso. A gente volta, né, nas férias, na escola. Escola é terrível, gente. Aí chega ali, quando você pergunta, gente, você viajou para onde? Ah, fui a tal lugar. E você falava assim, ah, não, eu fui ali, né? Foi a casa da minha avó. Nada contra as casas das avós, é maravilhoso, vocês não concordam? Mas aí o que acabou acontecendo? Eu entendi que nós tínhamos um mercado em que as pessoas elas tinham dificuldade de poder passear. E a partir daí eu comecei a estudar um outro nível de lazer. Então eu queria ir a Campos, mas de uma maneira em excelência, com uma hotelaria em excelência, mas de uma maneira mais econômica. Eu queria chegar a Curitiba da mesma maneira. Eu queria fazer isso, fazer um traçado. Mas como é que eu poderia fazer isso? Que vocês se lembram? Eu era aquela pessoa na adolescência que eu não chegava a Cabo Frio, né? Então a primeira coisa que eu tive que fazer é começar a me especializar. Então, durante o meu curso de guia de turismo, agente de turismo, e hoje eu faço um MBA também em turismo, e posterior virei professora, eu consegui roteirizar alguns lugares, inicialmente, que eu poderia levar as pessoas de uma maneira mais acessível, sem perder a questão de qualidade. Então, eu comecei a selecionar hotéis, boutique, hotéis um pouco maiores, mas hotéis que prezavam, né, essa questão de levar o outro para o conhecimento. Aproveitei também para fazer roteirizações. Aí vocês podem pensar, não, aquelas roteirizações mais simples, não, as mesmas roteirizações, só que de uma maneira mais econômica. Então a gente diminuiu um pouco a hospedagem, sem perder a qualidade, fizemos uma seleção que hoje são mais de 500 destinos no Brasil todo, e a partir daí a gente foi desenvolvendo essas roteirizações. E com uma equipe enorme que a gente tem hoje, né? Com guias especializados, então a gente vai desde um walking tour até viagens internacionais mais econômicas. A gente já fez um Paris por R$8.000, incluindo passeio. Olha como ela levantou a sobrancelha, eu acho que ela vai viajar comigo. Vocês gostaram disso? Então a gente começou a fazer vários roteiros. Eu lia roteiros de amigos, né, que o nosso trade é de amigos. E a partir daí eu falei assim, gente, eu quero fazer igualzinho, só que eu quero fazer mais barato. E acreditem, eu consegui o mesmo hotel, o mesmo nível de ônibus, o mesmo nível de passeios, só que aí eu comecei a fazer uma coisa que era muito interessante. Eu comecei a conversar com as pessoas, olha só, eu trabalho com professores, eu quero fazer uma questão mais social, eu quero levar essas professoras para o lazer. Então vamos negociar esses valores e vocês acreditam? Eles começaram a entrar na minha.
Eles resolveram que iam apoiar, dar suporte a justamente essa ideia do social. E aí entra uma empresa, e eu juro para vocês que não estou puxando o saco, que são os Sescs. Porque eu lembro que o Sesc teve uma marcação muito grande na minha vida, porque como eu era aquela que só visitava a vovó, lembra disso? O meu aniversário de 15 anos foi no Sesc Nogueira. E sabe aquela coisa que foi um boom? Sabe aquela coisa, gente, eu vou para um hotel, cheguei lá, né? Aquela infraestrutura linda. Aí você almoçava, você jantava, e tinha recreação, tinha isso tudo. E eu falei assim, gente, como eu volto tão feliz. Isso fez com que eu tivesse uma memória muito gostosa de um momento que eu nunca tinha usufruído. E ali, aquele momento foi incrível para mim. E a partir daí, eu comecei a lembrar dos Sescs e também comecei a utilizar. Tanto é que um dos meus réveillons desse ano é no Sesc Guarapari. E é claro que tem o outro réveillon também em Curitiba. E ali eu comecei a fazer os traçados novos em Paraty, em Campos. E aí vocês perguntam assim, mas Elis, tudo bem, você começou com essa ideia, você era uma pessoa só, e como isso foi fazendo um processo de evolução? Quando a gente começa com uma ideia, mas a gente acredita nessa ideia, eu acho que duas coisas são muito importantes, além da fé. O comprometimento que a gente tem e o estudo. É por isso que nós todos estamos aqui. Se a gente não fizer um trabalho direito, direcionado em excelência, nada vai funcionar. Então, o primeiro caminho foi justamente isso, investimento na área educacional, na minha área profissional. E a partir daí, ir desenvolvendo aos poucos cada parte de cada roteiro. Uma outra coisa que foi imprescindível, desenvolver a persona que eu queria trabalhar. Muitas das vezes, nós erramos no nosso trade, que é o seguinte, a gente dispara os nossos pacotes de uma forma mais aleatória. Às vezes, assim, é o pacote que eu gosto ou é o pacote que a gente acha que vai desenvolver bem. Só que a gente precisa desenvolver a nossa persona muito bem definida e, a partir daí, roteirizar de acordo com as necessidades deles. E uma outra coisa que eu julgo muito importante, que nós temos vários níveis de agência, não é verdade? Tem gente que curte mais trabalhar com aéreo, tem gente que curte muito mais trabalhar com transfer, tem gente que curte muito mais trabalhar com parques, e eu resolvi trabalhar com excursões de bairro, os famosos e lendários excursionistas. Aquele grupo que fazia o bolinho, que distribuía o bolinho dentro do ônibus, que a gente sabe que é extremamente proibido, mas é extremamente proibido, não adianta fazer essa cara para mim. Mas a gente entende que isso tudo tem uma força muito importante no desenvolvimento daquela cultura daquele bairro. Hoje eu trabalho com 6 bairros do estado do Rio de Janeiro. E ser excursionista significa o que hoje em dia? É muito mais que abrir um ônibus, encher esse ônibus de pessoas e levar para um lugar. O excursionista hoje, ele tem uma missão de, além de trazer para o trade de turismo toda uma organização jurídica, mostrar que nós somos sérios, que hoje nós não alugamos ônibus pirata, que nós hoje temos cadastro, nós somos uma agência com cadastro, nós trabalhamos com ônibus que tem também cadastro, então nós respeitamos isso, nós trazemos para o nosso trade o respeito, concordam? A gente precisa ter o excursionista legalizado. Uma outra coisa que é de suma importância, quantas pessoas do nosso bairro nunca passearam? Quantas Elisângelas nós temos ali? Então, muitas das vezes, quando eu vou roteirizar, eu lembro da minha própria vivência. Por que o meu pai não poderia levar? Então, mostrar para eles que eles têm o direito de sair de um determinado ponto, chegar num outro determinado ponto. E nesse novo ponto, nós, excursionistas, somos responsáveis por fomentar a cultura, por fomentar a questão das tradições artísticas daquele ambiente, de fazer toda essa parte que é de suma importância. Vocês já perceberam que o turismo é realmente libertador?
nós usamos um instrumento de divisor de águas na vida de uma pessoa. Quando a pessoa ela sai de um nível cultural e ela chega a outro nível cultural, ela acaba conseguindo entender que nem sempre as verdades que foram desenvolvidas dentro dela são verdades, que existem inúmeras verdades. Então, a importância da gente ir e vir e levar pessoas para roteiros é muito grande. E uma coisa que eu digo para vocês, além de roteirizar, muitas das vezes, uma coisa que eu tenho um pouco de receio é que as pessoas acham que fazer excursão é simplesmente colocar pessoas dentro de um ônibus, levar para o destino e liberar essas pessoas. Isso é um pensamento antigo. Nós estamos agora em um novo tempo, em uma nova era. Nós mostramos o museu, nós levamos para o nosso interior do Rio de Janeiro. Antigamente as pessoas só queriam ir ao Cristo Redentor, ao Pão de Açúcar, e é claro que temos que ir aos nossos pontos turísticos. Mas nós temos que lembrar principalmente das nossas vivências do interior. Quem é que leva mais pessoas para Vassouras? Será que são as grandes corporações ou são os excursionistas de bairro? Exatamente, somos nós. Quem é que leva tantas pessoas para Paraty? Quem é que leva para Areal? Quem é que leva para Maricá, para Rio Bonito? Então, nós hoje somos a ferramenta, a válvula perfeita para que o nosso turismo possa evoluir. E a gente agora conta com a Saberes Viajantes, que tem toda essa história, e também com cada um de nós que estamos aqui, que somos nós que vamos fazer a diferença. Obrigada. Obrigado, Elis. Como ele está contando, pessoal, tudo que ela falou, a gente percebeu, fala muito sobre a importância da gente profissionalizar essa relação com o turismo. Né? Por muito tempo, essas agências de bairro elas foram tratadas como assim, elas foram até deixadas de lado. Né? A gente conversei muito isso com a Elis, justamente porque elas causavam essa impressão de pirataria, né, de contratação de empresas que não eram sérias, né, que não eram comprometidas. E por muitas vezes a gente viu em reportagens, né, quando acontecia algo mais grave, um acidente, algo assim, o quanto era a primeira coisa que perguntavam era: tá, esse ônibus está legalizado? Essa agência é legalizada? Tem cadastro? Tem toda a documentação? Né, isso tudo recai a responsabilidade sobre alguém. Então tudo que ela colocou nos remete à importância, né, da gente qualificar esse turismo. Né, o turismo social, principalmente, como um segmento novo para a academia, novo, né, para as pessoas. A gente ouve falar de turismo de lazer, né, enfim, turismo de negócios, mas o turismo social ele é um mercado muito potente, né, mas ao mesmo tempo é muito nichado. Então, como estruturar o turismo? Como a gente desenvolve o turismo social? As grandes corporações, as grandes empresas que fazem, né, que desenvolvem outros segmentos de turismo, ela já tem toda a estrutura, né? Isso já existe há muito tempo, né? Os movimentos de ir e vir já são muito antigos. E agora o turismo social tem essa responsabilidade de estruturar. E a Elis, a Saberes Viajantes, né, brilhantemente vem desenvolvendo esse trabalho, né, com profissionalização do guia, né, indicando as escolas. E aí a gente se pergunta, beleza, estruturou, mas e agora? Né? Quem vai usar? Quem é o usuário desse turismo? E aí então eu vou passar a palavra para a Mônica Velasquez para contar um pouco para a gente, né, da atuação do turismo social do SESC, que tem muito desse público. Mônica, por favor. Olá, pessoal. Super boa tarde. Elis, você é uma inspiração. É bonito demais ouvir a Elis e entender como ela veio numa crescente, veio buscando se profissionalizar, se adequar ao mercado, entregar o que tem de melhor para pessoas que antes nunca haviam sonhado na possibilidade de viajar. Me identifico, tá, Elis? Eu também fui essa menina que saía para casa da avó e eu tenho uma lembrança da minha primeira excursão. Eu devia ter entre 13 e 14 anos, já morava em Niterói, e quem está aqui do turismo social vai rir. Foi uma excursão que saiu 5 horas da manhã, fez Paraty, Angra e retornou meia-noite. Foi uma rave, né? E ali eu acho que, de alguma maneira, a emoção ali daquela viagem, de me entender fora do meu território e a possibilidade de conhecer novas culturas e estar em novos ambientes, talvez ali tenha sido o momento, né, que o turismo entrou na minha vida, até mesmo sem saber.
E eu brinco, eu conheço, hoje é um senhor, né? Era um guia de turismo que morava no meu prédio, que organizava as excursões e, sinceramente, eu não sei se ele tinha cadastro, mas era o que a gente podia acessar naquele momento, né? Então, quando eu conheço, né, e interajo com uma profissional, uma empresária da área, que tem todo esse cuidado, que versa com o que nós fazemos no Sesc Rio e na nossa rede Sesc Brasil. Acabei de ver uma amiga ali de Brasília representando, bem-vinda. É muito importante. Hoje no Sesc Rio, nós estamos em 18 unidades. Para trazer para uma linguagem mais do trade, seríamos 18 agências de viagens trabalhando emissivo. Nós somos 6 hotéis. Né? Hoje a gente tem Gruçaí, na região noroeste. Na Serra a gente tem Nogueira, em Petrópolis. Alpina, em Teresópolis, em Nova Friburgo, Copacabana, a uma esquina da praia, e Cabo Frio. Salles me deu uma cola, vocês nem viram, de Cabo Frio, falou baixinho. Ramon tá aí? Então hoje, isso é uma rede muito forte, que tem sua importância econômica na sociedade como um todo. Ontem, na abertura, a gente ficou ouvindo muitos profissionais do trade falarem de números, e aquilo me chamou muita atenção na hora da cerimônia de abertura, porque se falam em bilhões, e eu falei, como é interessante a gente perceber atividades do turismo social realizada, né, na instituição e no Brasil como um todo, como uma injeção na economia e na questão da sociedade, você poder dar acesso às pessoas. O nosso público ele é diverso. Eu posso dizer a vocês que a gente atende de criança a pessoa idosa. Hoje o turismo social no Sesc Rio ele é transversal a todas as áreas e todas as gerências. Também estou vendo aqui amigos de outras gerências, das gerências da assistência, da cultura, do esporte. Então, assim, a gente atende grupos de crianças que fazem colônia de férias no Sesc, a gente atende pessoas idosas que vão para um projeto de esporte master, a gente atende o público comerciário e usuário que nos procuram, né? Procuram o Sesc nessa agência, e a gente trabalha com tudo com muita qualidade. Então, me identifico muito com o trabalho da Elis, quando a gente consegue entender que pode ser uma atividade curta, pode ser um passeio de 6 horas, mas na verdade a gente está sim atingindo um público que nunca antes em sua história imaginou caminhar, sabe? Sair do seu território, sair do seu ambiente. Hoje a gente tem mais de 100 projetos atuantes dentro da instituição, que o turismo social é braço. Dei um exemplo da colônia de férias, dei um exemplo sobre o público da pessoa idosa. A gente hoje tem o Sesc Mais Esporte, onde a gente tem ações sociais, né? E são crianças e jovens oriundas de comunidade, escolas públicas que frequentam, né? Participam das nossas ações dentro do Sesc Rio e também das ativações de turismo social. Então, sim, o trabalho hoje do Sesc Rio, ele com certeza inspira a Elis também. A Elis hoje consome, né, a nossa rede Sesc Brasil. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 40 meios de hospedagens no Brasil inteiro, né, são 40 hotéis. Anos de 2022, nós tivemos um consumo de 1,5 milhão de diárias. É difícil um pouco pensar nesse número, mas é um número real, né, que a gente extraiu do Departamento Nacional. E isso me impactou muito, porque a gente que está no dia a dia da ação, né, junto com as equipes, a gente nunca vai conseguir dimensionar, não que os números sejam importantes, tá? Eles são importantes para nos validarem, né, para nos fortalecerem, mas para nós no Sesc Rio, a importância é a pessoa, sabe? Essa criança ou esse idoso que ele passa a frequentar outros lugares onde eles nunca estiveram. E para dar um pouco desse exemplo, gosto de falar de 2 projetos nossos, bem atuantes, com a essência do turismo social, que é o Férias Imperdíveis.
onde a gente organiza excursões, e todas essas excursões, elas têm a mesma qualidade da qual a gente comercializa com valores subsidiados e parcelados. Brinquei com a Elis, está parcelando mais do que o SESC, a Elis parcela em 12 vezes, a gente está parcelando em 10, bora rever isso. Mas a gente organiza essas excursões com transporte incluso, né? Transporte categoria de turismo, guia de turismo do Cadastur, guia acompanhante, guia local, tem serviço de bordo, tem ingressos, tem atividades culturais, tem hospedagem, elas acontecem normalmente. Desculpa, mas está chiando tanto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, eu vou aguentar o chiado então. Tira um pouquinho, né? Ai, para isso. Então, o Férias Imperdíveis ele é todo desenhado como uma excursão comercializada para o público que vem, parcela, paga, só que ela é gratuita. E aí vocês, de repente, se perguntam assim, que público é esse? Onde está esse público? Ele precisa ter, né, é parte do nosso orçamento, ele é todo voltado para o programa de comprometimento e gratuidade. O que é isso? São as pessoas que têm renda familiar até 3 salários mínimos, e nós descobrimos que essas pessoas estavam dentro da nossa casa, dentro dos projetos sociais. Então a gente teve a oportunidade... Opa! Obrigada. A gente teve a oportunidade de contemplar instituições, desde casas de idosos, orfanatos, grupos de mães atípicas, pegando aqui uma cola. Que lindeza. Públicos oriundos dos projetos da gerência da assistência, que são crianças, jovens. A gente hoje tem dentro da nossa casa, no trabalho da educação, né, jovens que estão estudando para prestar o vestibular. E esses jovens também de comunidade são contemplados, e eles passam 4 dias e 3 noites nos hotéis do Sesc Rio, todos esses que eu já mencionei para vocês. E o que a gente escuta são relatos assim maravilhosos. A gente teve a oportunidade de levar um grupo de profissionais de um supermercado, né, que é um contribuinte do Sesc, e eram todas mulheres. Elas trabalhavam na área de laticínios desse supermercado. E a empresa conheceu o projeto, entendeu a importância do viajar, de como isso mudaria e traria qualidade de vida para essas pessoas. E um grupo de 20 mulheres com seus filhos, na grande maioria das vezes, foram para o Hotel Nogueira. E chegando lá, primeira noite, uma delas acordou, abriu a porta do apartamento, no corredor estava passando a camareira, e ela pergunta assim: você consegue me emprestar a vassoura? Que eu quero arrumar o apartamento aqui antes de descer, porque a gente vai viajar, a gente vai passear por aqui. E aí essa senhora, né, que estava ali trabalhando, ela falou assim: poxa, se eu te emprestar aqui a vassoura, você vai pegar meu trabalho. Hoje você está aqui para curtir, para aproveitar. E eu conto, sempre dou esse exemplo para falar para vocês que são pessoas que não fazem parte do contexto turístico. Talvez para muitos de nós isso seja muito simples, né? Mas nós também, meninas, talvez a gente não soubesse, né, de como funciona esse mundo. E essa é uma das pérolas que eu gosto de contar, principalmente do projeto Férias Imperdíveis. Nós temos também o turismo hospitalidade e inclusão, fazer menção aqui ao Lidízia na presença. Obrigada. Onde a gente trabalha junto à UF, Universidade Federal Fluminense, com jovens alunos da Escola Favo de Mel, com questões de intelectualidade, e a gente dá a oportunidade deles visitarem os nossos hotéis, as nossas atividades de turismo, para que eles possam se inspirar e futuramente virem a pertencer ao mercado de trabalho. Salito, não sei como é que eu estou o tempo. 5 minutos tem o vídeo dura 3 minutos, eu tenho 2 minutos. Eu acho que a gente pode soltar o vídeo. Esse vídeo ele é muito especial,
Olha, como se eu enxergasse lá atrás daquela placa. 3, 2, 2. Eu acho legal a gente soltar. Eu moro aqui desde criança praticamente. Mas devido ao tempo, nós fomos perdendo a casa umas 3 vezes. Foi com água, fogo, chega. A gente com todo sacrifício, aí nós conseguimos fazer do jeito que tá, que vocês estão vendo. Meu nome é Wanda Moreira e eu vou viajar com o projeto Férias Imperdíveis. Férias Imperdíveis voltou esse ano de 2022 agora com uma capacidade maior de alcance, né? Porque a gente já está numa época da pandemia que as pessoas estão vacinadas. Então, dessa vez, nessa versão 2022, a gente está podendo alcançar mais pessoas com o mesmo projeto. A dona Wanda teve aí uma história de vida bastante complicada e ela encontrou no Sesc, né, uma forma de estar, né, reavendo a sua parte social, né, aprendendo coisas novas. Nogueira sempre foi uma unidade que recebeu no seu receptivo vários turistas do Férias Imperdíveis para estarem conosco aqui. E dessa vez, pela primeira vez, a unidade de Nogueira está fazendo o emissivo, né? Então, dessa vez, o nosso grupo, os nossos frequentadores da unidade, ele está tendo a oportunidade de ir ao Sesc Copacabana. Viajar para o Rio de Janeiro, eu acho que vai ser uma maneira de eu esquecer o passado. Até porque eu nunca fui a Copacabana. Sempre quis ir, mas principalmente andar naquele calçadão, que eu acho maneiro. Partiu Rio de Janeiro. Todo mundo que participa elaborando esse projeto acaba sendo tocado também, sendo modificado. Por mais que a gente entre muitas vezes na rotina, a gente acaba nos deixando de ter um olhar que esse evento, esse projeto nos reforça e nos faz voltar a olhar para dentro e olhar e pensar que ele representa a missão do Sesc, né? E o Férias Imperdíveis, ele marca isso. Com esse barulhinho a gente relaxa e até esquece problemas da vida. Maravilhoso. É muito maravilhoso mesmo. Eu moro aqui desde... Tem gente chorando. Emocionante, né, Márcia Janete? Então, gente, a gente vai já entrar nas considerações finais, está acabando. A gente, depois de assistir Saberes Viajantes e o Sesc, o convite que eu queria fazer para a gente refletir é sobre o que exatamente, né, constitui o turismo social. Né, porque é um termo que a gente não usa, né, vocês vão rodar a Bava inteira. Aliás, só lá no stand do Sesc que vocês têm que visitar, vocês vão ouvir falar sobre o turismo social, mas as empresas, né, as outras empresas, operadoras e agências, talvez não necessariamente que não entendam, né, mas a pergunta que fica é, o que é o turismo social? O que constitui o turismo social? Né, porque os outros segmentos, basicamente, eles são definidos pela finalidade para a qual se viaja. Ou seja, se eu vou viajar para praticar esportes, é turismo esportivo. Se eu vou viajar para fazer negócios, é turismo de negócios. E o social? Eu vou viajar... O que é social? Né? O que define ser social? É o público que a gente atende? É a forma que a gente atende? Né? O que define? Então, assim, é essa reflexão que a gente tem feito, né? Essa reflexão que toda oportunidade que a gente tem um microfone na mão e um espaço para dividir isso com mais pessoas, a gente tenta levantar essa bandeira, né, para a gente definir o que é o turismo social. Isso é uma discussão na academia, né? A gente já tem muita teoria, a gente já tem discutido isso bastante, mas ainda é uma pergunta. Ainda assim é uma pergunta. A gente vai definir, a gente vai escrever, a gente vai discutir. Né? O turismo, talvez até diferente de algumas outras ciências, né? Ele precisa ser atualizado o tempo inteiro.
né? A gente chega a uma conclusão, não dura muito tempo, a gente tem que rever, porque ele é vivo, né? A gente pratica turismo todo dia, né? Muitos de nós aqui estamos na condição de turista nesse momento. A ABAV atrai turista demais, né? Tem colega de Brasília, tem colega de outros regionais, tem pessoas de outros estados. Então, o que é que define, né? Por que turismo social? E esse tem sido o nosso desafio, né? Nosso desafio diário, nosso trabalho diário. Então, eu convido vocês, né, para vocês pesquisarem, né, os que são estudantes, né, profissionais da área, entenderem o turismo social, construir o turismo social com a gente, entender a importância, né, o potencial que tem o turismo social, como a Elis colocou no início, né, quantas agências vão para Areal, né, quantas agências e operadoras levam para as cidades que são consideradas menos turísticas. Quantos de nós aqui já fomos a Areal? Né, a gente tem moradores aqui de Areal, representantes, e eu, né, sou suspeito para falar porque sou apaixonado pela região. Então, essa é a pergunta, né? Como fomentar o turismo social? Quais são as nossas dúvidas sobre o turismo social? Então, vou abrir aqui para perguntas, tá? E já deixar o convite na entrada do pavilhão 3, o pavilhão de destinos. A gente conseguiu nessa ABAV, por isso que ela é tão especial para a gente, para o SESC, para o SENAC, sobretudo. A gente tem lá o nosso stand, né? São 260 metros quadrados, tem a representação dos nossos 6 hotéis, do Centro Cultural Sesc Quitandinha. Vocês todos estão convidados para irem lá, conhecer, a gente vai estar lá, vai estar todo mundo lá para fazer esse encontro e discutir sobre turismo social também. Abro para pergunta, tem alguém para rodar o microfone? Não sei, qualquer coisa, o meu está aqui. Só levantar a mão, a gente fica à vontade. Bia. Olá. Na verdade, eu queria até fazer uma pergunta para a Elisângela, para entender esse público dela. Se você pode falar um pouquinho do perfil desse público, quem é esse público que você atende? E assim, se tem algum segmento do turismo que você tenha mais facilidade de oferecer para eles. Então, a gente começou com os professores da rede pública, que todo mundo sabe, a gente tem uma dificuldade salarial muito já demonstrada, né, nas mídias sociais. Então, a partir daí, começa nesse ramo, daí o nome Saberes Viajantes. Saberes é de professores. Professores que podem viajar. E eu não sei se vocês repararam, mas a logo ela tem uma coruja, que é do Departamento de Letras, que é justamente a minha. Então a gente começa com esse segmento de professores e vai desenvolvendo dentro dos professores. Então todo mundo que reclamava que não conseguia ter um investimento, né, ter dinheiro para poder passear, a gente começou a montar planos financeiros, roteiros. E como a gente começou com essa persona que é cultura, né, que o professor ele é focado nisso, então nós sempre roteirizamos áreas que tinham a ver com a questão cultural. Então, Petrópolis, quer dizer, qualquer região tem a ver com cultura. Então, não existe, porque é uma cidade imperial, tem mais cultura que. Então, nós abrimos as roteirizações, começamos dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Então, nós mapeamos o estado, tá? E trouxemos desde a parte de gastronomia, a parte cultural, fizemos análise de museus e a partir daí fomos desenvolvendo para os outros estados. Como eu disse para você, a gente começou com os professores e hoje a gente trabalha com bairros, por isso que nós somos excursionistas de bairro, né? Então nós trabalhamos hoje com a região de São Gonçalo, com a região de Niterói, trabalhamos também ali com Bom Sucesso e trabalhamos com a Baixada Fluminense. E vamos analisando o perfil socioeconômico desse grupo e fazendo um facilitador financeiro. A gente já levou o pessoal para o Aldeia, por exemplo, pagando R$20 por mês. Porque a partir do momento que você consegue fazer um planejamento financeiro e mostrar a importância do planejamento financeiro, essa pessoa por R$20 consegue passear. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Infelizmente, a gente não consegue mais abrir para perguntas aqui. Mas Elis, Mônica, eu, toda a equipe do SESC, a gente vai estar lá no stand. A gente pode ir lá conversar, tomar um café, tá lindo. Espero que essa fala tenha... Tirar foto também. Espero que as nossas falas tenham despertado minimamente, né, um pouco mais da curiosidade sobre o turismo social, esclarecido um pouco mais sobre o turismo social. Esse era o nosso objetivo.
Agradeço muito a disponibilidade da Elis, da Mônica, de todo mundo que está aqui, do tempo de vocês. Foi um prazer enorme. Muito obrigado por tudo. A gente se vê. Até logo. Queria só pedir rapidamente, enaltecer aqui um grupo de pessoas, que são as pessoas que fazem o turismo social acontecer no Sesc Rio. São os nossos analistas, turismólogos e assistentes de turismo. Se vocês pudessem ficar de pé, pedir uma salva de palmas para vocês, por vocês transformarem a vida das pessoas, realizar o sonho das pessoas. Obrigada, pessoal.